gonna pay you for that. Reunited with you, give me some of that. Oh, gonna steal your picture, just so you know I miss you. I'ma print it out and pin ya. Gonna wake up, give me a picture. Wasting time, I'm lonely, dying so slowly. Can't you come home to me? Cause without you days feel like months, and I've been drowning in my own apartment, driving on my own because it's been a while since I've had your exposure. Next time I see you, I can't hold my composure. Missing your smile and your rosy cheeks, yeah. Trying to be patient, but it's been weeks, yeah. São praticamente 4 horas da manhã. Eu vou falar um pouquinho baixo, porque o Matheus tá dormindo no andar de baixo e eu não quero correr o risco de acordar ele. Mas eu terminei esse daqui, que é... Mesmo sabendo como tudo acaba, eu tava lendo em e-book, porque eu tava lendo no quarto enquanto o Matheus ainda estava acordado. E foi mais ou menos 3 horas de leitura, foi 2h59 e alguns quebradinhos. Vou deixar aí na tela o cronômetro. Eu acho que pra quantidade de páginas que ele tem, foi um livro bom, mas eu senti falta de ter mais páginas. Porque tudo acontece muito rápido, tem muita coisa acontecendo e nada é de fato desenvolvido. Acabou ficando muito corrido, sabe? Essas foram meus principais questionamentos, agora que eu acabei finalizando ele, né? Eu acho que preciso de um tempo pra digerir o que eu li. E assim, gente, esse vlog vocês vão ter que me ver descabelada mesmo, porque não tem o que fazer. Eu tô lendo deitado, eu tô lendo de 300 jeitos, então vou acabar ficando descabelada, mas enfim. Então, não tenho ainda uma opção de estrelas pra esse livro, não consigo definir já, mas eu acho que se ele tivesse mais páginas, a gente teria melhor desenvolvimento, porque a autora, ela nos propõe diversos assuntos, diversas coisas, e eu sinto que faltou ser trabalhado ali, sabe? Eu acho que ficou muito corrido mesmo. Pra quantidade de páginas, ficou bom. Mas se tivesse mais páginas, seria melhor. Seria um livro com mais potencial. E agora a gente já sorteou o próximo livro. Eu vou deixar o sorteio aí pra vocês na telinha. E caiu a lista de coisas suspeitas. Não sei se vocês separaram, mas a gente fez uma estante aí na Maratona App, então a gente tá sorteando por lá, nessa opção que tem no aplicativo. E sim, a maior parte dos livros são de parceria, porque eu preciso ler. E esse daqui eu acho que eu vou, talvez, por aqui, porque o meu Kindle precisa carregar. Porque eu esqueci de preparar ele pra maratona. Darling, 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 ring, 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 ring. Darling, 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 ring, 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 ring. After all, darling, life can get so tough, but I wouldn't trade for anything. Highs and lows, we've had enough. Love is what keeps me holding on, wanting this in. After all, darling, I wouldn't sell the world. If it falls, I would long for all it's worth. Through the storms, I'll be shelter. Your light, together we'll conquer, side by side. When all comes crashing down, I'll let go. Hold on tight with all my might, 'cause in this world so much to feel. I won't give up without a fight. After all, darling, I wouldn't fight. After all, darling, I wouldn't sell the world. If it falls, I would long for all it's worth. Through the storms, I will be shelter. Your God, brother will conquer.
side by side. If it all comes crashing down, I won't let go. Hold on tight with all my might, 'cause in this world there's so much to show. I won't give up without a fight. After all, darling, I wouldn't fight. After all, darling, I wouldn't sell the world. If it falls, I would hold on for its worth. Through the storms, I'll be your shelter, your guide. Together we'll conquer, side by side, in this world we'll stay. You by my side, we'll find our way. Darling, darling. São 2 da tarde e foi mais ou menos umas 9 horas de cronômetro, porque a gente fez uma pausa 9 horas e só voltou meio-dia. Mas a gente já tá acabando aqui a lista de coisas suspeitas. A gente tá na página 221 de 350. Eu fiz um bloquinho de anotações com minhas teorias. Não é spoiler, porque são apenas teorias, não tem, assim, nada que de fato aconteceu aqui. São apenas pensamentos que eu tive durante a leitura. Então, se vocês quiserem pausar e ler, acho que não tem problema. Mas se você não quiser ler, tá tudo certo também. E eu tô gostando bastante da leitura. É uma leitura que ela flui muito rápido. E você fica instigado a querer saber onde isso vai levar. Mas, ao mesmo tempo, é uma leitura muito diferente do que eu pensei que seria. Eu vou trazer mais detalhes depois que eu terminar ele. Mas, assim, me surpreendeu muito. Porque os temas abordados realmente não me esperava serem tocados, sabe? Tá sendo bem interessante. Gente, eu acabei de terminar a lista de coisas suspeitas. E assim, esse take que eu chorei, que eu gravei pra vocês, assim, sabe quando o livro começa a ficar frenético e você fala, é aqui que o ponto X vai acontecer? E esse livro, né, a gente tá procurando um assassino. Então eu pensei, é agora que isso vai acontecer, vou gravar. E eu fui totalmente surpreendida. Eu tive que terminar esse livro, tomar um banho, respirar, olhar pro nada, conversar com a Tata sobre ele,
antes de vir conversar com vocês, porque eu estava muito eufórica. Sabe aquele livro que você termina ele, você fica obcecada, você quer que as pessoas leiam, você fica pensando sobre ele e parece que nada que você lê depois dele vai ser tão bom, porque a experiência com ele foi muito louca? Eu acho que é isso, sabe? Eu tô vindo de uma enxurrada de livros bons, e isso é extremamente perigoso, né, pra vir uma ressaca. Eu li Benson, que foi um dos melhores livros de true crime que eu já li, se não o melhor. Daí eu li Solanin, que foi, assim, um livro que foi uma experiência única pra mim. Ele realmente conseguiu transcrever quem eu sou e todo o sentimento envolvido em ser uma jovem adulta. E agora eu li esse daqui. E esse livro aqui, ele é inspirado na história real, né, do assassino de Yorkshire. E aqui a gente acompanha um grupo de crianças investigando, né, tentando descobrir quem ele é. E assim, gente, ela vai dando tantas camadas a essa sociedade, então, tipo, preconceitos que tinham naquela época, dificuldades que essas crianças passavam por ser quem elas eram, então, por exemplo, por serem mulheres, por serem de uma cultura diferente, por ser de um país diferente, e como tudo tem consequências, sabe? E é muito doido como as últimas 200 páginas, tudo que a gente é trabalhado, tudo que os nossos personagens são construídos nas primeiras páginas, elas se ligam e fazem sentido. E a gente entra num turbilhão, uma montanha-russa que só vai pra cima, sabe? Então é um acontecimento indo atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, até que você fecha o livro porque você terminou e você fica sem fôlego. Assim, é o melhor que eu consigo descrever esse livro. E eu não tô falando isso porque é um livro de parceria, tá, gente? Eu realmente tô obcecada com esse livro a ponto de mandar mensagem pra autora, porque fazia muito tempo que eu não lia um livro que me fizesse ficar obcecada. E esse daqui é o primeiro livro da autora, então eu tenho muitas perguntas sobre ele. Então eu tenho muitas perguntas pra fazer pra ela. Por exemplo, como que surgiu esse intuito, né? Como que surgiu essa vontade de escrever? Desde quando ela começou a escrever? Pra, enfim, chegar nesse trabalho impecável aqui. O quão verdade é essa história aqui? Tipo, ela realmente tinha um grupo que ela investigava, tentava resolver esse caso. São tantas coisas que esse livro nos faz pensar que eu quero conversar com a Jenny. Eu quero saber como que funciona a mente dela pra ela ter conseguido escrever algo assim tão legal, sabe? Algo tão... Não sei explicar, gente. Eu realmente tô eufórica sobre esse livro, mas eu não sei o que eu falo pra descrever ele. As últimas páginas me deixaram tão nervosas que parecia que eu tava tentando ler rápido pra saber e me poupar, sabe? Só que eu ficava sem fôlego. E eu até suei. As minhas últimas páginas estão levemente molhadinhas porque eu estava com a mão suando de nervoso, porque eu queria logo chegar no fim. E quando eu cheguei no fim, eu não queria ter terminado. É realmente um mix de emoção que eu senti com esse livro. Eu realmente, assim, fazia muito tempo que eu não ficava tão aficionada com um livro, que um livro ficasse tão na minha cabeça. Eu acho que toda a construção da Jenny e... Não sei, gente, tem alguma coisa aqui no método de escrita dela que nos pega, sabe? E essas últimas páginas aqui, elas conseguiram elevar todo o resto do livro. Eu realmente não consigo vir falar de forma coerente sobre ele agora. Eu só consigo falar isso. Eu vou fazer um vídeo resenha com toda certeza absoluta sobre esse livro, por ser um livro inspirado em história real. Acho que faz total sentido com o canal. Eu vou tentar fazer minhas perguntas pra Jenny no Instagram. Quem sabe ela me responde no direct. Porque, assim, gente... É isso. Esse livro me deixou sem fôlego. E eu não sei se eu e a Tata vamos continuar nossa maratona hoje, porque vai ser difícil a gente conseguir ler algo ainda hoje que não seja influenciado pela nossa última experiência de leitura, que foi esse livro aqui. Acho que vocês entendem, né? Quando a gente acaba um livro muito bom, e daí parece que tudo a seguir dele fica meio sem graça. Então eu não sei se a gente vai ler outra coisa hoje, ou se a gente vai deixar pra continuar essa maratona 24 horas cronometradas outro dia. A gente acabou de chegar em 11 horas cronometradas, se eu não estou enganada. Então ainda tem aí 13 horas pra gente ir pela frente. E é isso. É isso que eu tenho pra falar. Na próximo sorteio de livro, na próxima leitura, eu venho e converso melhor com vocês. E eu tinha falado no vídeo de marcações que eu não sabia se eu ia ficar com esse livro, mas eu só quero dizer pra vocês que vocês perderam, tá?
esse livro agora é meu. Eu não vou passar esse livro pra frente, não. Me desculpem. Faz um tempinho desde a última vez que a gente gravou a Maratona 24 Horas. Então, mudei aqui a nossa TBR. Os crimes da BC, nada do novo no front. E depois, eu li fora da maratona. Eles estavam aqui na TBR, mas foi fora da maratona. Então, eu vou até tirar eles aqui da estante. Mas a gente acrescentou outros livros, outras coisas pra ler. Porque nosso gosto mudou nesse meio tempo que a gente ficou sem continuar a maratona, né? Então ficou assim agora. Can you help me bring me back from the second place? Can you take me out the way when it's too late? I tell you every single day I cannot forget. You walked into my eyes and you know I can't fall asleep in those empty nights. The fault in our stars align. Come Gente, cheguei a 50% de Flor de Lis. São 4h22. E assim, eu e a Tata optamos por abandonar esse livro durante a maratona. Depois a gente vai ler. E antes de sortear o próximo livro, eu quero conversar aqui um pouquinho e explicar porque a gente vai abandonar por hora, né? Assim, em 50% do livro, e a gente sabe exatamente sobre a Flor de Lis, o que a gente já sabia sobre ela antes de ler o livro. O Ulisses não traz nenhuma informação nova, e tipo assim, eu sei, é um caso conhecido, é difícil trazer informação nova, mas por exemplo, quando a gente lê os livros da Ilana Casoy, do Manson, Ted Bundy, a gente sempre acaba se chocando com alguma informação que a gente não sabia, encontrando coisas que revelam coisas além da mídia, sabe? E nesse daqui eu senti, assim, que foi muitas páginas enrolando, pra não entregar muito. Tanto que o Ulisses teve que recapitular aqui uma parte, porque ele falou tanto por fora do crime em si, por fora da Flor de Lis, que a gente ficou perdido e ele deve ter ficado também. Assim, pra ser sincera, até agora ela... Não que ela não tenha cometido crimes, ela cometeu crimes, mas, tipo, o crime principal que ela ficou famosa ainda nem chegou perto de acontecer. Então, assim, decepcionante. Foi realmente decepcionante. Esse livro, eu achei ele muito, muito mais fraco do que o da Suzane. Eu acho que o Ulisses, assim, se perdeu muito na narrativa. Se é uma história que tem pouca coisa pra contar, o que no caso não é, porque eu conheço outras pessoas que se especializaram no caso Flor de Lis e tem muitas e muitas páginas, mas enfim, vamos supor que é um caso que tem pouca coisa pra contar, fala o que tem pra contar e paciência, sabe? Não adianta ficar tentando enrolar. Ele tenta criar uma atmosfera que nem Manson, sabe? De mostrar todo o contexto histórico, mas eu acho que a maneira que ele fez não foi muito sábia e o contexto que ele deu não necessariamente tá irrigado com a história. Eu acho que ele divagou demais nesse livro aqui. Então, por esse motivo, eu fui desanimando a cada página. A Tata também sentiu isso, ela foi desanimando junto comigo. E daí a gente falou, chega, esse capítulo aqui foi o último que a gente vai ler nessa maratona. Senão a gente vai ficar aqui, a gente já ficou 4 horas, né, mais ou menos. A gente vai ficar quantas horas mais aqui se enrolando nesse livro que não tá levando a lugar nenhum, né? Então, por isso a gente vai sortear outro livro agora. Assim, muito decepcionada mesmo, porque não que eu tenha amado o livro da Suzane dele. Não amei. Assim, sinceramente, não amei. Mas, esse daqui tá muito diferente, assim. Não sei. Eu achei ele muito fraco mesmo.
Então agora a gente vai sortear outro livro e prosseguir com essa maratona 24 horas. Mudei um pouco de ambiente, porque eu tava um pouco cansada de ficar sentada lá na cadeira. E eu e a Tata tivemos uma mudança de planos. A gente não vai sortear essa próxima leitura. Porque como o livro do Ulisses deixou a gente xoxa, a gente pegar outra leitura que vai ser mediana, a gente vai desistir da maratona. Então, a gente optou por escolher. A Tata escolheu A Hora do Espanto, que é um livro infantil. Então, assim, vai ser um livro que pelo menos a gente vai ter a sensação de terminar um livro, que já por si só é uma sensação boa. E normalmente livro infantil não tem muito erro, né? Então, eu vou deixar a capa aí do qual a gente escolheu, porque eu não lembro, só lembro que é alguma coisa fantasma. E eu vou ler pelo Everend, que é um aplicativo que antigamente chamava Scribd, que eu já falei várias vezes aqui no canal. Vou deixar nos cards. Já nos cards explicando o que é o Scribd. E sempre tá aqui na descrição o meu link de afiliado, que assim, eu não ganho, assim, financeiramente nada com esse link do Scribd, tá? Vocês assinando pelo meu link, vocês ganham 60 dias grátis e eu ganho 30. É só isso mesmo que eu ganho por esse link do Scribd. Mas fica aí a recomendação, se vocês quiserem, tem por lá. Então, eu peguei até o tablet aqui do Matheus pra mim ler. Sou viciada em ler com tela grande. É uma coisa, assim, que eu lia muito no computador antes. Então, peguei esse costume. Mas, enfim, não vamos se prolongar. Bora lá ler. Vamos para as últimas atualizações. Aqui tá o Tico. Tico, no caso, é o Thanos, tá, gente? É o apelido dele. Então, últimas atualizações de leituras aqui, né, desse vlog 24 horas. Primeiro de tudo, né, que agora eu estou de cabelo roxo, caso vocês não tenham notado, eu pintei o cabelo. E eu cortei também, mas como fui eu mesmo que cortei, eu fiz um repicado meio doido. Nem sei se ficou bom. Cabeleireiros de plantão, não me julguem, tá? Eu gostei, isso que importa. Então, né, leituras, Paty, leituras, foco. Tá, eu li, né, eu comecei A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, junto com a Tata. Ele foi uma indicação da Tata, a Tata já leu outro livro dele e gostou, então a gente colocou esse na maratona. Fomos sortear, né, como vocês viram aí, e saiu ele. Então, a gente foi ler. A gente começou pela edição da LPN, não tava conseguindo entender, a gente ficou perguntando, será que a gente é burro demais para esse livro? Ou será que temos um problema aqui? Trocamos a edição, trocamos da LPM pra edição da Suma. No caso, a gente tá lendo em e-book, tá? A LPM tem no Kindle Unlimited, a Suma não, tem que comprar o e-book. E agora, vocês estão entendendo? Entender é uma palavra forte. Agora as coisas estão mais simples, sabe? A gente tá em 70% mais ou menos. A gente fez uma pausa agora pra almoçar, descansar um pouco, tomar um ar, né? Pra não ficar muito cansativo. E assim, as cenas de guerra, assim, que tem conflitos, é literalmente um caos. Não sei se a ideia do autor era realmente passar o caos que tá acontecendo ali. Se for, funcionou, porque é realmente um caos. Agora, se tinha algo além disso, não consegui entender, só entendi caos. Tem gente caindo e carruagem passando por cima, tem tiro, tem fumaça, tem luz verde, tem ET, tem de tudo. Então eu achei que ficou um pouco confuso. A gente entende que tá acontecendo caos ali, mas o que exatamente tá acontecendo no caos, a gente não consegue compreender. Outra coisa que eu acho muito complicada desse autor, pelo menos nesse livro, tá, gente? Eu não li outras coisas do autor pra opinar. Mas é que ele cita muito o lugar que está inserido o livro, que no caso é Londres, como se você morasse em Londres. Então, se você for um morador de Londres, vai ler esse livro aqui, vai saber tudo que ele está passando. Mas se você é mero mortal, assim como eu, só foi uma vez para Londres, ou então só admira Londres, você vai ficar perdido. Ele fala muito nome de rua, tipo, eu estava na rua Oxford, estava olhando para a rua Victoria, estava na Westminster, olhando em direção à rua de Trafalgar Square. Cara, por que você não fala? Estava no centro, olhando para a direita. É tão mais fácil.
que ele fica falando tanto dos nomes de ruas que a gente não conhece. No caso, algumas eu conhecia por causa do intercâmbio, então eu consegui me localizar, mas mesmo assim não achei que a maneira que ele falou conseguiu transmitir o sentimento pra gente. O que a gente fica, o sentimento é como se a gente tivesse... Sabe quando você se perde do GPS? Acho que essa é a melhor forma de explicar. E daí você tá tentando ver a bolinha do GPS, onde que tá. Tipo, você anda um pouquinho pra cá. Ah, não. A bolinha não tá indo pra cá, ela tá indo pra cá. Aí você anda um pouco... Não é pra cá. Até que você descobre que lado é o certo do GPS. Essa é a minha sensação lendo esse livro. Porque eu fico, tá, ele tá aqui. Ah, não, ele falou que ele tá olhando pra lá. Então, na verdade, ele tá pra cá. Daí ele fala outra coisa, você fica, não, então ele tá olhando pra cá, na verdade. E não é uma informação, assim, muito importante pra história, né? A gente não precisa necessariamente saber pra onde ele tá olhando, pra onde ele tá indo, é importante, né? Mas, tipo, entenderam o que eu quis dizer, né? A gente fica muito preso ali naqueles nomes de ruas que a gente não conhece, ou então que a gente conhece, mas que não tem necessidade, e a gente acaba se perdendo da história. E eu não tô falando aqui que ele é muito descritivo, tá, gente? Pelo contrário, eu acho que ele deveria ser descritivo. Porque, como eu disse, a gente não consegue visualizar muito bem a cena de guerra. A gente não consegue também, tipo, visualizar a cena do livro como um filme na nossa cabeça. Como geralmente acontece, né? Sabe aquele momento que uma pessoa que não é leitora fica meio incrédula que a gente consegue visualizar as cenas na cabeça? Então, esse livro eu não consigo visualizar isso. Então, tá sendo um pouco decepcionante essa leitura. Mas, ao mesmo tempo, tá sendo divertido. Porque eu tô dando muita risada com a minha perdição e meu caos que tá sendo essa leitura. Não é um clássico difícil de ler, se você pegar uma tradução que se adeque ao que você tem mais facilidade, né? Um vocabulário mais fácil. O da Suma eu gostei bastante. Mas a leitura me deixou a desejar até então. Depois eu venho aqui e falo, depois que eu terminar, né? Porque esse livro é dividido em 2 livros, nem de um livro, né? Então, tipo, a gente tem o livro 1, sei lá quantos capítulos. E depois a gente tem o livro 2 com mais alguns capítulos. No caso, eu vou começar o livro 2 agora. Na verdade, eu li um capítulo do livro 2. Mas, enfim. Vamos lá ver o que vai acontecer, aonde essa história vai nos levar. Então, gente, esse vídeo tá gravado desde abril, pra ser sincera. Eu fiquei muito tempo pensando se eu publicava ele ou se eu só deletava, porque fazia muito tempo que ele tava aqui. Mas, já que eu tô nessa luta de 31 vídeos por 31 dias, eu achei que era o momento perfeito pra recuperar esse arquivo. E o que acontece? Quando eu fui recuperar esse arquivo, eu notei que os últimos takes dele foram perdidos. Esse vídeo eu tinha finalizado ele há um bom tempo, e o que provavelmente aconteceu é que quando eu fui na Bienal eu saí deletando vários vídeos que na minha cabeça estavam no computador. E de fato estavam, mas esse daqui em específico não estava, e eu acabei perdendo esse arquivo. Mas pra não acabar perdendo o vlog todo, né, que teoricamente era um vlog de 24 horas cronometradas, ele ficou com 20 horas cronometradas aí pra vocês. Mas nas outras 4 horas eu acabei terminando, né, a Guerra dos Mundos e não entendi mais do que eu já tinha entendido. Assim, não foi uma boa experiência pra mim, provavelmente eu vou reler em outro momento, eu não sei o que rolou, mas eu realmente fiquei muito perdida nessa leitura. E depois de fazer essa leitura eu peguei outro livro, acho que foi Cordialmente Cruel, que tem um sprint de leitura aqui no canal, inclusive, vou deixar linkado os cards. E eu gostei bastante de Cordialmente Cruel. Cordialmente Cruel não, né? Na verdade é A Caixa no Bosque, que é um spin-off de Cordialmente Cruel.
E esse foi o livro que finalizou aí a maratona 24 horas no cronômetro. Eu achei que eu tinha que vir aqui falar pra vocês esse finalzinho, porque senão vocês iam ficar, ué, o vídeo simplesmente acaba aqui, sem explicação nem nada. Então foi isso que aconteceu. Se vocês tenham gostado, se vocês gostarem, eu posso fazer de novo, dessa vez, um que não demore meses pra ser lançado, né? Já que esse eu gravei em abril e a gente tá em outubro. Então, assim, muita coisa aconteceu. Inclusive, pode ser que isso aconteça outras vezes, tá, gente? Eu tenho bastante vídeo que eu gravo e às vezes eu não lanço, mas eu deixo meio que de stand-by, como por exemplo o vlog de Crepúsculo. Pode ser, não estou prometendo que ele saia em outubro, tá? Eu preciso finalizar um livro pra ele sair de fato em outubro, mas pode ser que aconteça. Então, vocês vão se deparar aí com a Patrícia do passado, com outros cabelos ainda, mais vezes nesse canal. E bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários mais uma ideia de desafio aí pra gente gravar. E nos vemos no próximo vídeo, que no caso é amanhã.